Alô galerinha do YouTube, quem fala é Afonso DC Silva e a gente vem com mais um vídeo aqui na Media Live. Mais um Play Live então aqui pra vocês, mas hoje a gente vem com um assunto diferenciado e que foi pedido pelo público. O Elzio, o Jorge e o Antônio Henrique mandaram um tema pra gente e vamos aqui então falar sobre card games, jogos de tabuleiro e RPGs. Bora então para o assunto? Então vamos falar sobre jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro existem há aproximadamente 5.000 anos atrás. Foi criado pelos mesopotâmios e egípcios. O jogo que eles jogavam na época era a Mancala. No século XIX, o jogo de tabuleiro ganhou um espaço muito grande na sociedade. Então muitas pessoas jogavam jogos de tabuleiro. Mas por que isso? Porque na época a classe média tinha um tempo de lazer, um tempo livre. Então essa diversão aí que eles tinham entre família, entre amigos, então era o jogo de tabuleiro. Em 1980, os jogos de tabuleiro perderam seu espaço na sociedade graças aos jogos eletrônicos, que entraram aí com tudo e acabaram desbancando o cenário comercial de jogos de tabuleiro. Mas ainda hoje temos aí alguns jogos de tabuleiro que são bastante conhecidos, como o Ar, como o Jogo da Vida, o Banco Imobiliário, que eu acho que é um dos jogos mais conhecidos, e também mais atuais como o jogo de tabuleiro do Game of Thrones. Agora então vamos aos card games. Os card games foram criados no século IX, na dinastia Tang, na China. A primeira referência dos jogos de carta foi o Jogo da Folha, que foi aí jogado pela princesa Tongsheng e o clã Wei, que seria o clã do marido dela. Então ele virou uma referência para a criação de outros card games, e então o Jogo da Folha foi meio que o início de uma criação volumosa de novos jogos. Assim como os jogos de tabuleiro, os jogos de carta também perderam seu espaço para os jogos eletrônicos. Mas ainda hoje temos uns fãs e temos aí uma comunidade que gosta muito de card games. Card games não são considerados apenas jogos modernos, mas também jogos mais antigos ou que são jogados por uma certa idade mais elevada, como por exemplo canastra, buraco, paciência e assim por diante. Sim, esses são os card games, mais conhecidos como jogos de cartas, jogos com aquelas cartas 7, as, rei, damas e etc. Mas os card games modernos, a gente tem aí o Uno, por exemplo, temos o card game Yu-Gi-Oh!, o Pokémon, também temos o card game do Star Wars e do Game of Thrones, entre outros card games que são diversos. O RPG foi criado em 1974, quando foi lançado Dungeons & Dragons, mais conhecido como DID, ou D&D. O que é o RPG? Existe RPG eletrônico? Sim, já vamos chegar aí. Mas também tem um RPG de mesa, onde você reúne amigos e joga ali com um tabuleiro, com dados, com cartas e com uma certa missão. O RPG é um jogo onde você tem que incorporar no personagem, você tem que se transformar no personagem. É um jogo que utiliza muito da imaginação. No RPG, a gente tem dois tipos de jogadores. O jogador aventureiro, que é o personagem, que no caso é o que vai fazer as ações, e o narrador, que é um jogador apenas, que ele vai narrar a história, vai criar uma história e vai começar a falar as missões. Por exemplo, aventureiro, agora você tem que ir na caverna matar o dragão. Aventureiro, agora isso, aquilo. Aventureiro, você tem duas opções. Tal opção você vai usar 5 de energia e tal opção você vai usar 5 de força. Qual você quer? É mais ou menos isso que o narrador faz. O RPG, ele não perdeu os espaços para os jogos eletrônicos, como os anteriores, porque ele foi adaptado para jogos eletrônicos, que virou o MMORPG. Você conhece esse estilo de jogo, você que joga no computador? Sim, o RPG foi adaptado para jogos eletrônicos. É um pouco diferente jogando no computador? É, mas são RPGs.
mas RPG de tabuleiro não perdeu seu espaço completamente. Tem uma comunidade ainda muito fanática. Os RPGs de mesa, ou seja, os físicos, tem um nome aí muito conhecido dentre os jogadores. Alguns desses jogos eu vou aqui falar para vocês. É o Hackmaster, o GURPS, o Mundo das Trevas, o Pathfinder e, é claro, o Dungeons & Dragons, que é o mais jogado e o mais conhecido RPG de mesa. Dentre os MMORPGs lá no computador, a gente tem Aika, Chaos Online, Sherwood, entre outros diversos milhares de RPGs online. Pelo vídeo de hoje é só, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha curtido o assunto. Elzio Jorge e Antônio Henrique, tá aí agora a opinião de vocês, o comentário de vocês, feito aqui por nós da Media Live. E se você tem uma ideia do que a gente pode falar, tem uma boa opinião, comente aí embaixo que a gente vai ler. Se a sua ideia for muito boa, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Lembrando que sai vídeo novo aqui toda segunda e toda quinta-feira às 19 horas. Quer ver outro Play Live? Clica aqui, ó, outro Play Live para você assistir. Putz, não quero ver Play Live, quero ver curiosidade. Só clicar aqui e tem curiosidade também. Quer ver evento? Só clicar aqui, tem evento também. Valeu pela visualização, galera, e até o próximo vídeo.